Então vamos lá, pessoal, valendo? Salve, salve! Espero que todos aí estejam perfeitamente bem aí na santa paz de Deus. Hoje, para mim, é um prazer imenso nessa manhã estar aqui com vocês e para poder apresentar essa minha pílula diária, né? Nesse projeto maravilhoso que é a Plataforma Internacional França, que nós estamos assistindo e protagonizando aqui a sua criação. Então, meu nome é Rodrigo Asturian, eu sou advogado no Brasil há mais de 18 anos, sou advogado em Portugal e também aqui na França e na Itália, onde eu sou especializado no planejamento migratório, empreendedor e, sobretudo, sou especializado aqui nos brasileiros, né, aqui na França. Eu sou casado com a Bianca, minha parceira de vida, de todas as horas, com quem estou aí aproximadamente há 10 anos. Sou pai da Angelina, uma menininha que já nasceu aqui na França, está com 4 anos, na cidade de Nice, onde moramos aqui aproximadamente há, já faz aí já 5 anos. Vai rápido, voa rápido aí o tempo. Bom, e eu estou muito motivado hoje com essa experiência, com esse projeto da plataforma internacional e principalmente aí por conhecer exemplos de vida, né, de imigrantes que assim como eu, acolheram a França como seu país adotivo e que estão aqui com o propósito comum de ajudar os nossos irmãos em dificuldade. Estava conversando agora há pouco com uma colega, ela está com uma excelente iniciativa, levando a palavra de espiritualidade, de prosperidade e, acima de tudo, né, de esperança, né? Então, eu quero agradecer realmente a vocês que estão conectados aqui assistindo a pílula em direct e também vou deixar meu salve aqui, minha saudação para aqueles que vão assistir depois no canal do YouTube. Então, pessoal, acredito que contrariando um pouco a expectativa, tá? Eu não vou falar hoje aqui de direito, de legislação ou de procedimentos judiciais aqui na França. Claro que para mim será um prazer depois também de poder fazer um webinário, algum evento voltado justamente para a imigração, né? Mas hoje eu tentei adaptar um pouco o meu discurso e compartilhar com vocês aqui, na minha pílula diária, a minha experiência aqui como imigrante, tá? Que não é por acaso o slogan do meu escritório, o nome da pílula que eu escolhi hoje, né? O trabalho não só dignifica o homem, mas também pode regularizar a sua vida aqui na França. Então, sem mais delongas, né? Como a gente fala lá no Rio Grande, lá, sou gaúcho, e quero começar aqui a nossa conversa com essa frase, né, que é muito conhecida, mas cheia de profundidade. Várias pessoas falaram, mas eu escolhi ela aqui, a frase de Max Weber, um pensador alemão, que diz sobre o significado do trabalho para a vida das pessoas, né? Então, o trabalho dignifica o homem. No entanto, eu quero levar para essa reflexão um pouquinho além, tá, gente? Então, aqui na França, ou em qualquer outro lugar onde você esteja buscando construir uma vida, o trabalho não apenas dignifica o homem, mas pode estabilizar, regularizar a sua vida, onde você esteja, em qualquer seja essa área da sua vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho hoje. Então, eu separei alguns tópicos, espero que não fique longo, tá? Por força aí da expressão, né? O advogado gosta de falar. Então, vamos direto, então, ao significado de ser imigrante, né, pessoal? Então, recomeçar um novo desafio, um novo país, né, é sempre muito desafiador, né? Muitos de nós já passamos por isso, né? Eu, Rodrigo, como falei para você, sou advogado em vários países, mas antes de qualquer coisa, eu sou imigrante. Quer dizer, vamos além, eu fui imigrante, sou imigrante e sempre serei imigrante, porque essa é a nossa categoria, né? Quando chega num outro país, a gente acaba adotando esse país mas a nossa identidade vai ser sempre a identidade brasileira. Hoje eu sou italiano, mas eu sou brasileiro, serei aqui sempre um imigrante, né? E eu já senti na pele
que chegar em um lugar onde tudo é novo, né, é muito complicado, né? Então, é a língua, são as regras do país, o costume, né? A sensação de estar perdido ali, de estar enfrentando barreiras burocráticas que parecem ser intransponíveis, né? Isso aí é muito complicado, né? É, mas isso não é nenhuma novidade aí para vocês também, né? Que vocês aqui, a maioria que estão hoje escutando aqui, ou a totalidade, também passaram por esse processo, né? Mas então, existe aqui um caminho, né, que eu detectei e fui à prova disso, né? É uma chave que pode destrancar essas portas, né? Que é realmente o trabalho, né? E quando eu falo aqui do trabalho, não é aquele trabalho apenas de ter um emprego, tá? O sentido estrito da palavra. Eu falo aqui no sentido lato sensu da palavra trabalho, né? Eu falo de encarar um trabalho como uma ferramenta de transformação, de estabilização, de regularização da sua vida aqui na França. O trabalho que a gente pode fazer para desenvolver, para que a gente possa crescer como indivíduo, né? E principalmente estabilizar as nossas vidas aqui no estrangeiro, né? Em um país extremamente fechado, no meu ponto de vista, que é a França. Embora nós brasileiros tenhamos a chance aí de ser muito bem recebidos, pelo menos foi a minha experiência que eu tive aqui com os franceses, né? Então, eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada, nessa reflexão, porque essa ideia de trabalho transformador foi algo que realmente ficou muito claro para mim quando eu cheguei aqui na França e decidi migrar aqui para a França. Então, e tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar então com essa história, né? Então, passando aqui para a jornada então do imigrante e principalmente o trabalho interno de modificar esse eu, né? Então, aí vem o primeiro desafio, né? Quando eu cheguei aqui, quando a gente chega, de uma forma geral, num novo país, né? Parece que temos que começar tudo do zero, né? Quem é que teve a sensação de ser um analfabeto operacional, né? Que é o que eu chamo. Eu levanto a mão e confesso para vocês que não importa qual é a classe social, qual é o nível de instrução que a gente é sempre um analfabeto operacional quando a gente chega em outro país. Tá? A língua, obviamente, é uma diferença, né? As pessoas no contato, no convívio diário, a cultura, né? É aquela sensação de realmente estar fora do lugar da gente, né? De ter que reaprender tudo que a gente começou, que a gente aprendeu, que nós tínhamos como base, né? Eu passei por isso e talvez você está passando por isso agora, né? Uns numa fase mais avançada, outros um pouquinho mais atrás. Então, quando a gente é nativo, a gente aprende tudo por simiose, né? Então, o pai que tem que ir lá instalar a luz na, na companhia de energia, a mãe que sabe onde tem que fazer lá o CPF. Então, assim, isso já vem se integrando na vida da gente desde quando a gente é pequeno, né? E de uma hora para outra, quando a gente aterriza num país, a gente se torna o analfabeto operacional do dia para a noite, né? Então, a ideia aqui, meus queridos, é, é uma verdade que eu digo, uma verdade dura, mas libertadora, tá? O maior desafio não está lá fora. O maior desafio está aqui dentro da gente, né? Dentro de cada um de nós. Porque a gente não pode aceitar ficar vivendo na banguela, né? Vivendo como se tivesse um barco à deriva. A gente tem que se posicionar. Não sei se estou indo muito rápido, mas a ideia é, como tem bastante informação aí, que a gente vai construindo essa fala juntos aí. Então, assim, o maior desafio é enfrentar a voz que diz que você não vai conseguir, a voz interna, né? A gente fica naquela expectativa, quando chega aqui, você não é bom o suficiente, essa voz é a sua maior inimiga, né? E para superar, você precisa começar a trabalhar de dentro para fora, e se não faz isso, comece hoje mesmo, tá? Vê lá quais são os pontos, o que que você pode melhorar, quais estão sendo os seus maiores desafios, né?
Então, quando cheguei aqui na França, eu pensei que o maior obstáculo seria realmente o idioma, as diferenças culturais, ou encontrar um emprego, como a maioria das pessoas pensam, né? Mas o que descobri aqui foi de algo de muito valor, né? O verdadeiro trabalho é manter a sua mente forte, seu espírito inabalável, a fé no seu propósito, mesmo quando tudo na sua volta parece estar desmoronando, não está dando certo, esse tem que ser o seu trabalho, mente forte e espírito inabalável. Então, você, obviamente, já passou por isso, ou em qualquer momento aí dessa caminhada, sentiu, teve essa sensação, né? Então, aquela vontade de jogar tudo para o alto, né? E voltar para o conforto da onde vocês vieram, né? Quem é que não sentiu aí? Né? Eu também levanto a mão. Então, a gente passa por essas oscilações, né? Mas eu digo, né? Nesse momento que o trabalho começa. Não é o trabalho, como eu falei para vocês, de emprego, tá? Mas o trabalho interno, aquele que vai realmente moldar o seu caráter, né? Então, o que vai lhe dar resiliência e te fazer crescer, né? Estabilizar a sua vida emocionalmente e acabar e que acaba refletindo diretamente na vida externa da gente. Então, aí, meus irmãos, que começamos a transformar os desafios em oportunidade. Então, esse é um ponto também que eu quero colocar para vocês. Então, a gente acaba tendo inúmeros desafios, mas através desses desafios é que a gente acaba vendo várias outras oportunidades, né? Então, agora, vamos fazer aí um exercício, né? Eu quero que vocês, por um instante ali, né, vocês pensem qual foi o maior obstáculo que vocês enfrentaram aqui na França, tá? Pode ter sido ele por dificuldades de conseguir um emprego, a barreira do idioma, como eu falei para vocês, ou até mesmo a solidão, né, do pessoal que vem para cá, deixa a família no Brasil, né? Então, a gente sabe que é muito complicado. Eu tive a sorte de fazer a transposição aqui do oceano, acompanhado da minha esposa. E então, pensem nessa dificuldade, tá? E agora eu quero que vocês pensem em como vocês superaram ela, ou como vocês estão superando, ou como pode superar esses obstáculos. Isso tudo é um exercício matinal, tá? Então, pegar todas as manhãs, quando a gente acorda, depois que escutou a pílula, botar lá num caderninho lá essas dificuldades, tá? E ver como é que você superou, como é que você pode superar, né? E como é que você está superando esse obstáculo, né? Então, aqui eu conto para vocês um pouco da minha história, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava aqui na França, há 3, 4 meses, e tinha sido contratado, eu vim contratado para ser assistente jurídico de um fundo de investimento em Mônaco. E na época nós tínhamos comprado um hotel, os muros do hotel, né, na verdade, e tinha um locatário, que era o detentor do fundo de investimento, né? Então a minha missão era integralizar o muro com o fundo de comércio. É, e aí eu tinha estabelecido já inúmeras conversas com uma gerente do hotel, que ela era cabo-verdiana, né? Então, consequentemente, falava português, isso me deixou numa zona de conforto, fiquei tranquilo, algumas conversas, sempre falando em português, fomos avançando. Aí marcamos uma reunião com o dono do fundo de comércio, né? Era um grande investidor. Chegamos lá para conversar. Aí chegou meu pesadelo, né? Eu com meu francês de pouco mais de 4 meses, né? Já tinha feito alguns cursos, mas estava numa zona de conforto, porque eu tinha uma situação de chefia onde eu estava, então o pessoal que estava trabalhando comigo achava bonitinho aqueles erros, então aquilo me deixou numa zona de conforto e eu acabava não evoluindo. Aí, meus amigos, quando eu chego lá, a gerente me boicotou. A cabo-verdiana esqueceu que falava português. Aí começamos a negociação, aquele meu francês, a gente nervoso, começa daquela, a boca fica seca, não consegue tirar as palavras certas, mas eu entendia muito, e aí eu entendia que eles conversavam ali entre eles, ali falavam assim, que advogado, que nada, né?
chegou aqui para negociar, não consegue nem falar a língua, né? Nem aquilo ali para mim assim foi me tirarem o chão, né? Eu cheguei aquela sensação, né, de derrota, né, de tristeza. Aí acabei indo para sair dali, fui para casa, nem fui para o escritório. Mas cheguei em casa ali, eu tinha que ser forte, né? Porque estava com a minha esposa ali, então o homem, né? Como falou ontem a colega, tem que botar as roupas de homem, né? Tem que ter aquela posição de pilar, de forte, de referência da família. Não tive nem tempo de ficar muito angustiado, né? Cheguei ali, minha esposa perguntou, o que está acontecendo? Está tudo bem contigo? Eu, não, está tudo bem, por que que não estaria? Né? E na época eu morava num estúdio ali, que era pequeno, não tinha nem para onde me refugiar, né? Então eu acabei engolindo, matando no peito, mas aquilo ali, gente, para mim foi um divisor de águas, tá? Então realmente foi um divisor de águas. Mas sabe que o que eu percebi disso tudo é que naquele momento eu não estava sendo, no momento mais difícil para mim, aquilo foi um trampolim, foi um precursor, porque foi uma oportunidade para me aprimorar o meu francês. E até então eu tinha, como falei para vocês, uma facilidade, eu não precisava estar com o francês 100%, porque eu falava alguns outros idiomas, o espanhol, o inglês, e dentro da minha empresa aquilo acabava me facilitando, né? Mesmo o português, tinha por gente que falava português, então o francês para mim era uma situação que não, até aquele momento não tinha sido importante, né? Então, mas a partir daquele momento eu disse, não, a partir de hoje, esse francês tem que ser impecável. Como é que eu estou aqui num país onde a língua mãe é o francês e eu não consigo me comunicar numa situação dessa? Mas, claro, fazia só 4 meses que eu estava aqui também, eu estava sendo bem exigente, mas foi ali para mim uma grande lição. Então, muitas vezes o que vemos perante o fracasso na verdade, é uma lição disfarçada, né? Então, a gente tem que sempre fazer do limão uma limonada, né? Então, isso me levou a estudar, ser mais disciplinado com relação o francês, me organizar e, no futuro, conseguir superar essa barreira, né? E hoje, 4 anos mais tarde, né? Eu faço audiências nos tribunais, compito em debates ali ferrenhos com advogados nativos aqui da França, e é claro, né, com uma action ainda muito forte, ainda mais eu que sou gaúcho, imagina meu francês como é que é, mas o idioma hoje para mim não é mais um problema. E eu lembro desse episódio de uma forma extremamente positiva, que foi o momento de mais estresse aqui para mim na França, né? Então, mas a lição dessa história é isso, né? É fácil para as pessoas hoje, onde elas estão, né? Você pode ver hoje, isso acontece muito, viu? Eu vejo um brasileiro ali, pô, mas como é que esse cara fala tão bem o francês, né? O outro vê aquele brasileiro, pô, esse cara aí está no cargo de chefia aí dentro de uma empresa, ou está numa posição de destaque, ou abriu um negócio, é o proprietário de um negócio. E isso às vezes acaba desanimando a gente, né? Porque a gente acaba tendo assim, nunca vou conseguir, nunca vou chegar a falar esse francês que essa pessoa está falando. Como é que esse cara fala o francês e eu não falo? Como é que esse cara hoje está nessa situação de executivo de uma empresa e eu não estou nem conseguindo regularizar minha documentação? E isso, gente, é o trabalho, é fruto do trabalho daquela pessoa. E que eu gosto de falar, aquela pessoa está ali hoje, eu está com aquele francês, não é um momento. Ele tem uma história, né? Ele teve uma trajetória. Aquela pessoa percorreu obstáculos, ela se superou muitas vezes nas suas dificuldades, né? E se ela fala muito bem o francês, é tudo também uma questão de tempo, né? De dedicação, de organização. Então, não queiram se comparar com aquelas pessoas que estão, às vezes, 3, 4, 5 anos na frente de vocês, né? Então, tudo tem um caminho a ser percorrido, né? Então, assim é tudo, né? Pois o caminho para o sucesso ele deixa rastros, né? Isso é uma coisa entrando nesse assunto também. Se você fizer uma comparação na vida das pessoas, né, que são prósperas, vocês vão se surpreender, porque vocês vão ver que o caminho que elas percorreram é praticamente o mesmo, né?
E isso sim deve servir de inspiração, de motivação, tá? Para você perceber que o caminho que você percorre que vai levar você ao destino final. E não ficar pensando, obviamente, no destino final. Toda caminhada começa sempre com o primeiro passo, toda subida de escada começa pelo primeiro degrau. Então, esse é o ponto. O trabalho não é apenas conseguir um emprego, mas trabalhar em nós mesmos, diariamente. Isso aí tem que ser diariamente, né? No nosso autoconhecimento, na nossa resiliência, na construção do nosso templo interior, né? Então, porque no final, o que define o nosso sucesso não é o que acontece conosco, mas assim o que nós fizemos com o que acontece. Então, eu tenho uma frase, me acompanha também há algum tempo, né, do, do escritor, na verdade, espanhol, né, que é "Eu sou eu e minhas circunstâncias". Então, essa é uma frase muito forte. Sempre que hoje eu estou passando no momento da vida, eu digo isso não é graças a nada e a ninguém. É feito do meu ontem, né? Eu acabei produzindo esse ontem o meu presente. Então, a gente tem que estar sempre ser vigilante e forte no presente da gente para construir o nosso futuro, né? Então, aqui um outro ponto que eu separei para a nossa pílula vou fazer um pequeno mapa dos sonhos, tá? Isso é um exercício muito forte, muito poderoso, tá? Então, eu faço isso e sempre me ajuda muito. Mas um mapa dos sonhos, vamos dizer assim, propositivo, tá? Então, assim, se vocês tiverem um tempinho, pensem, botem no papel, tá? Quais são as 5 principais metas de vocês para esse ano 2024, 2025 europeu que está começando, tá? Então, isso eu acho muito importante. Denomine como vocês quiserem, metas, objetivos, enfim, tá? E quais são os seus maiores objetivos, tá? Então, coloque lá os 5. Pode ser se estabilizar profissionalmente, pode ser aprender um idioma, criar uma nova rotina de vida, ser empreendedor, ganhar 5.000 euros por mês, né? Visualize isso e bote tudo no papel, né? Então, isso é fundamental. E agora se pergunte, isso é muito importante, esse exercício, não é só uma lista de desejos, né? E agora você se pergunte, o que que eu preciso fazer para conseguir chegar nesses objetivos, né? Quais são as atitudes que eu preciso adotar? Porque sem metas claras o caminho fica muito mais nebuloso, né, gente? Então, desses 5 objetivos, você vai analisar eles, vai dizer qual deles é o mais importante e que vai poder me deixar realizar os outros 4. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui. Eu quero, tá? Eu quero ter um emprego melhor. Eu quero trocar de apartamento. Eu quero ter mais tempo com a minha família. E quero falar fluente francês. E quero comprar um carro. Vamos lá. É os objetivos, às vezes, do imigrante quando chega aqui na França. Então, qual desses 5 objetivos que vai transformar a minha vida? Então, eu escolhi aqui falar o francês fluente. Por quê? Eu falando o francês fluente, eu automaticamente eu vou ter um trabalho melhor, eu vou poder ganhar mais dinheiro, eu vou poder trocar meu apartamento, trocar carro e, quem sabe, ter mais tempo aí para ficar com a minha família. Então, se você identificou que é esse o objetivo principal dos 5, canalize todas as suas energias, tá? Para cima desse objetivo. Porque a execução, porque aí chega o momento da execução também, né? Não adianta a gente só ficar pensando, você tem que executar, né? E um outro exercício que eu já aplico há alguns anos da minha vida, né? Depois que eu li esse livro, é, eu até não vou entrar muito nesse
nesse ponto, porque eu já teve um colega nosso que apresentou uma PIB, vou colocar no grupo aí para vocês, eu tenho ele em PDF, e vou colocar ele aí para vocês. Que, em resumo, ele fala que as pessoas ela não vai trabalhar no então quando você não consegue atingir um resultado, acaba gerando uma frustração muito grande, tá? Então, o que o livro convida você a fazer é implementar pequenos hábitos diários, né? Comportamentos que dependem 100% de vocês. Esse sim depende 100% de vocês, né? Então, daqueles cinco ali que eu estava falando, né? Você, quando o foco nesse comportamento, tá? Você tem um foco total nesse comportamento, o resultado ele vem como consequência, né? E fica despressurizado de qualquer emoção que está ligado ao resultado final, né? Que acaba não dando aquela frustração. Ah, eu quero falar francês. Tá, o que eu fiz para falar francês? Ah, eu não fiz nada, por isso que eu não sei. Passou 6 meses do ano, eu queria até o final do ano falar o francês, mas eu não estou conseguindo falar o francês. Mas será que você está fazendo da forma correta, né? Então, eu quando percebi nessa minha experiência de vida que eu tive, né, que o francês estava sendo um limitador para minha vida, né, eu assumi um compromisso comigo mesmo, em pequenos hábitos. Todo dia durante a vida eu vou estudar 30 minutos de francês, tá? Eu me dedicaria ao francês 30 minutos então. Troquei o idioma do meu telefone, tá? O iPhone ali, botei ele como francês. Passei a escutar música, escutar rádio, ver TV, tudo em francês a partir desse momento. Passou a ser esse o meu propósito. Então, tudo que eu pudesse consumir de francês, eu queria consumir. Até uma brincadeira com a minha esposa lá a gente fazia, né? A gente ia trabalhar e no final do dia a gente chegava à noite e fazia uma pequena competição para ver quem tinha aprendido mais palavras, né, para enriquecer o nosso vocabulário, né? Então ela me perguntava, como se fala sofá em francês? Aí se o outro não sabia, era um ponto para outra pessoa. Então isso aí nos ajudou muito a aumentar o nosso vocabulário, né? Então são pequenas ações consistentes que geram grandes resultados, né? E foi exatamente isso que me fez progredir como imigrante aqui na França. Estou dando um exemplo aqui da língua francesa, porque isso se torna mais prático, né? Então, quando eu cheguei, aquelas pessoas que me seguem no Instagram sabem, eu cheguei como assistente jurídico, passei a ser ilegal, porque fui mal orientado com um advogado francês que me deu uma indicação que eu tinha que fazer, eu tinha um visto de estudante, que tinha que fazer um outro tipo de visto. Entrei no conselho dele, me negaram a minha renovação do meu título de séjour de estudante para trabalhador, fiquei irregular, e a partir desse momento tive que começar toda uma saga para me regularizar e depois de um certo tempo de estar regular conseguir aderir aqui, passar na prova da ordem dos advogados aqui na França e ser novamente advogado, ter minha identidade. Então, e tudo utilizando esse método, tá? Esse método dos hábitos atômicos. Eu acho muito importante para a vida da gente. Então, o segredo está na constância do trabalho duro, né? Nos seus pequenos hábitos diários, pois esse trabalho levarão você para grandes conquistas, né? Muitas vezes ficamos frustrados porque estamos ali focados demais no resultado final e que nem sempre depende só de nós, né? Imagine vocês quando eu quis, vou ser advogado. Bom, mas para ser advogado na França depende de várias coisas, meu irmão. Então, tem que correr atrás desses pequenos etapas para depois pensar em ser advogado. Se eu tivesse ficado sentado lá, não consigo ser advogado na França, estou irregular, ninguém e nada viria bater na minha porta e dizer assim, a partir de agora tu és advogado. Então, tem uma outra, esses dias escutando uns vídeos do Pablo Marçal, uma entrevista, né? E fiquei sabendo que o dia 29 de janeiro é conhecido como o Dia da Desistência, né, nos Estados Unidos, né? Então, por que 29 de janeiro? Todas aquelas pessoas que no final do ano fazem aquela promessa
que aqueles objetivos, aquelas metas, esse ano eu vou fazer isso, 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 isso. No dia 29 de janeiro, 70% das pessoas desistem das suas metas. Isso aí acontece porque as pessoas se concentram no resultado, né? Como perder peso, ou como conseguir um emprego novo, e esquecem que o segredo, como eu falei para vocês, está nos pequenos hábitos. Então, pessoal, isso quer dizer que se você perseverar, depois de 30 dias, vocês conseguirão passar na frente de 70% das pessoas que começaram o ano. Então, isso é muito forte, né? Então, assim, esse dia da desistência quer dizer que a gente tem que perseverar, a gente tem que ser resiliente e fiel aos nossos propósitos. Então, aqui, ó, o segredo do sucesso está no trabalho dos pequenos passos diários. O segredo do sucesso está nos pequenos hábitos que você constrói hoje. Não é o mais brilhante que chega lá, mas quem não desiste do pequeno passo. Não sei de quem é essa frase, mas eu achei muito importante trazer elas para vocês, né? Então, uma outra reflexão aqui que eu achei interessante, o trabalho mais importante não é controlar o resultado, mas sim focar nos desafios diários que podemos enfrentar. Cada desafio que aparece nas nossas vidas pode ser visto como uma barreira ou como uma oportunidade para crescermos. Quando você muda a sua mentalidade e começa a ver os obstáculos como oportunidade para aprender, e se fortalecer, você transforma a sua vida. Então, também é uma outra frase que eu deixo aqui para vocês, uma outra reflexão. Bom, e se o processo de regularizar sua vida aqui na França, né? Quando digo regularizar, não estou nem falando de regularizar documentalmente. Até pode ser, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente pode até falar depois. Mas está sendo difícil se estabilizar ou está sendo demorado, né? Pergunte-se, tá? O que eu posso aprender com isso? Como posso usar esse tempo para me preparar melhor? Ou encarar os desafios com uma mentalidade de crescimento, fazer novas formações, fazer novas mentorias, isso acaba ajudando a gente e muito no progresso, no desenvolvimento pessoal, né? Então, deixa eu me contar aqui para vocês, né? Porque às vezes a pessoa está naquela luta e não consegue nunca chegar no resultado final, né? Então, que é sobre o bambu chinês, né? O bambu chinês, não sei se vocês conhecem essa história, durante 5 anos o bambu cresce suas raízes, né? Ele vai lá debaixo da terra, ninguém vê nada, né? Mas, de repente, depois do sexto ano, ele cresce até 30 metros, né? Em questão de semanas, né? Isso aconteceu por quê? Porque ele passou por todo aquele tempo construindo as bases sólidas, né? Que sustenta quando ele chegasse a esse momento para o crescimento, né? Então, nós somos como esse bambu, né? Esse bambu chinês. Você pode não ver o resultado agora, mas você, se estiver fazendo o trabalho paulatinamente, concentrado no seu foco, né? Trabalhando forte no seu alicerce, nas suas raízes, né? Nas suas fundações, o resultado vão aparecer, gente. E de maneira exponencial. O problema é que a maioria das pessoas, como foi falado no dia da desistência, não quer ver o resultado imediato, né? E acaba desistindo. Elas começam algo e se não vem o resultado em um mês, acabam desistindo. Não seja essa pessoa, seja aquela pessoa que supera os 30 dias e aí vocês já vão estar na frente aí de 70% das pessoas. Bom, então, para não me alongar muito, então, se você está buscando estabilidade aqui na França, ou em qualquer outro lugar, ou qualquer outra segregação da sua vida, né? O segredo não está apenas no resultado final, mas no que você faz diariamente. Então, isso eu estou batendo porque isso aí é mágica, transformador. Pequenos hábitos como estudar, praticar o idioma, se organizar financeiramente, são como as raízes desses bambus, gente. Eles crescem para baixo, invisíveis, até o dia que o sucesso realmente chega e se torna visível. Então, isso tudo faz sentido para vocês?
eu estou falando aqui, despejando esse monte de informação, né? Para mim fez muito sentido na minha vida. Isso aí mudou realmente, e eu espero que faça sentido para vocês também, e que esse trabalho interno é muito poderoso, tá? Então, passando aqui para o último tópico que eu separei aqui para vocês, é o trabalho como reconhecer o seu próprio valor, tá? Então, aqui vai também outro exercício poderoso, tá? O trabalho mais importante que a gente faz na vida, né, é de reconhecer o nosso valor, né, através do trabalho, né? Sempre manter a nossa autoestima elevada. Isso é fundamental. Então, eu tenho uma, um exemplo de família. Então, eu acho que hoje uma das maiores doenças do século, né, é chamada depressão. Eu perdi a minha mãe, ela tinha 64 anos, né, por causa de uma grande depressão. Então ela simplesmente desligou a chavezinha, não tinha mais vontade de trabalhar, não tinha, na verdade, de viver, na verdade, né? E em 6, 7 meses, eu levei ela em todos os especialistas que podia, e em 8 meses ela acabou morrendo, e até hoje a gente não sabe a causa, né? Então, trabalhe diariamente o seu valor, tá? Você é muito valioso, tá? Não deixe que as circunstâncias, as adversidades, que se apresentam aí na caminhada, né, do imigrante, abale sua autoestima, tá? Esse valor vem das circunstâncias, tá? Essa perda de valor que as pessoas estão sempre botando a gente em xeque, vendo se a gente é capaz, querendo saber a opinião dos outros que falam mal da gente, mas de quem nós somos, no fundo. A gente tem que estar sempre buscando quem é o nosso eu, né? Enfrentamos desafios, e muitos de nós, imigrantes, passamos por momentos em que nós sabemos bem, né? Que somos subestimados, situações que em tempos normais a gente não aceitaria, né? Então aqui eu elenquei alguns exemplos aqui que talvez algum de vocês estejam passando e esteja afetando isso na autoestima de vocês, né? Trabalhar sem contrato de trabalho, muitas vezes somos obrigados a tolerar a imposição de patrões abusivos que faz você trabalhar até mais tarde, que paga o que quer, o que muitas vezes não paga, né? Que a gente sabe muito que às vezes trabalha e acaba não recebendo nada. Ou ainda, que a gente sabe que é uma realidade nossa, a gente tem que encarar e tem que usar documento falso, né, para poder trazer o sustento para casa. Quem é que não precisou aí ter que fazer umas fichas de pagamento ali, alterar uma ficha de pagamento ali, alguma realidade para poder alugar um apartamento aqui na França, né? Ou ainda também uma coisa que é incrível, né? No âmbito no caráter já mesmo do amor, né? Na parte do âmbito do amor, todo brasileiro que se relaciona com um europeu, né? Está sempre questionado. Ih, será que isso aí é amor, né? Ou é interesse aí só para ter os papéis, né? Então isso tudo acaba afetando a nossa autoestima, né, gente? Todos esses fatores nos tiram a dignidade, né? Nós fizemos aqui viver, estamos obrigados a viver com medo. A gente acaba vivendo pela metade, né? Tem uma frase que eu sempre digo: aquela pessoa que vive com medo, ela vive pela metade, né? Então, isso afeta diretamente a nossa autoestima, né? Mas o trabalho de acreditar em você mesmo quando as situações tentam te derrubar, ou quando você está sendo humilhado, ou estão tirando a sua dignidade, isso é um trabalho também diário, tá? Que vocês podem ter certeza que é o mais duro deles, tá? Então, quando você entende que o seu valor é imutável, independentemente do desafio, né? Nada pode te impedir de seguir em frente. E você vai se tornar uma máquina de prosperidade, tá? Então, ilustrando para vocês, eu peguei aqui para concluir uma nota de 200, que eu vi também uma dinâmica, achei bem legal, né? E a gente vê essa nota de 200, quanto vale uma nota de 200 euros, né? Ela vai valer 200 euros. Se eu dobrar essa nota pela metade, ela vai continuar valendo 200 euros. Se eu dobrar ela mais uma vez, o valor dessa nota ela é 200 euros. Se eu jogar ela no chão, se eu pisar nela, se eu jogar ela na lama, sacudir ela, fazer o que quiser, desde que não rasgue, né?
o valor dela ainda vai ser 200 euros, né? Então, essa nota, gente, essa nota é você. Exatamente, você pode estar nesse momento, tá? Se sentindo sujo, se sentindo amassado, se sentindo desvalorizado, mas mas você continua sendo você mesmo. O seu valor é imutável, tá? Não deixe que esses fatores da imigração, que dessa adaptação que nos primeiros meses, no primeiro ano ou nos primeiros anos que a gente sabe bem, acabam tirando a nossa autoestima. Trabalhem nisso, tá? Percebam que você hoje está, mas você não é essa pessoa. Trabalhe na autoestima de vocês, esse trabalho mais duro, mas que vai trazer para vocês raízes muito fortes. Tá bom, gente? Então, o passo aqui para a conclusão, tá? Então, concluindo a nossa pílula de hoje, de tudo que eu falei, o que eu quero levar para vocês é o verdadeiro trabalho que começa dentro de nós. Trabalhem, botem no papel tanto os pontos positivos e os pontos negativos de vocês e organizem a sua vida não em largo play. Organize a vida de vocês diariamente, as atividades diariamente, os pequenos hábitos, e isso vai fazer toda a diferença. Bom, então espero que não tenha me alongado, a ideia não era essa, era para ser uma pílula e não um discurso, mas espero que hoje eu tenha deixado aqui pelo menos uma sementinha e que vocês apliquem aí algumas das dicas que eu dei aí na vida de vocês e que amanhã ou depois a gente se encontre nessa, nesse caminho da vida e que vocês me digam, doutor, eu escutei aquela pílula do senhor, acabei aplicando e acabei fazendo aquele trabalho interno dentro de mim mesmo e aquilo acabou regularizando a minha vida. Então, aqui, deixo para vocês meu muito obrigado e deixo aberto aí, para o pessoal que quiser fazer Nós, perguntas, estou aí à disposição. nós que agradecemos. Super necessária a tua pílula. Obrigada, Rodrigo. Eu que Obrigada, agradeço. Rodrigo, por essa pílula maravilhosa. Isso é verdade. Se a gente quiser alguma coisa num país que não é o nosso, a gente precisa começar pela língua. Porque senão a gente vai ser menos que analfabeto, né? Porque o analfabeto, ele fala, Consegue se expressar. ele consegue ao menos se expressar. E a gente, assim, no início, né? Acredito que a maioria passou por isso, se não todos, de fazer as mímicas, né? Então, assim, é necessário a gente aprender a língua para a gente poder crescer, crescer como pessoa, como profissional, não importa, se imergir na cultura. Verdade, verdade. É, Eu aprendi o francês em 6 meses. Eu estava falando isso ontem nas Mulheres que Brilham, no evento. Eu expliquei porque na mesa que eu estava sentada, era a mesa de 8 pessoas. Só tinha eu e um rapazinho de 20 anos que falava francês. E eu achei um absurdo, pessoas que já estão 2, 3, 4 anos aqui. E eu comecei a conversar na mesa. O que que você aplica? O que você acabou de falar foi tudo que eu disse na mesa ontem. Gente, são rotinas. Você trabalha com brasileiros, já não facilita, ok? A gente precisa da comunidade. Mas você tem que. Eu cheguei, fui numa igreja francesa. Até hoje a minha igreja é francesa, só tem eu de brasileira. Eu não sabia nada. Eu levei minhas duas Bíblias. Eu levei a Bíblia brasileira e a Bíblia francesa. A gente é tocado pela palavra e hoje todas as igrejas têm um slide com o versículo da Bíblia. Já você pega, abre. Então você põe rádio em brasileiro, música brasileira. Não, você tem que colocar televisão. Eu fui assim, televisão, fui crianças e não tinha internet há 21 anos atrás, quando eu cheguei, assim, fácil tinha, mas eu não tinha na minha casa a internet, telefone, a facilidade que o povo tem hoje. E se em 6 meses eu aprendi sem isso tudo, foi só pegando música e traduzindo e tentando. Eu ia em biblioteca na minha época, eu ia em biblioteca estudar. é, Então, em 6 meses, que era mais difícil, eu andava naqueles ônibus, vendo o ponto turístico, o pessoal falando em francês, aí eu voltava, colocava o microfone ou coisa de ouvir em português. Aí eu voltava de novo no mesmo ônibus, eu passava o dia inteiro. O dia inteiro eu levava minha marmita. Eu ficava dentro daquele ônibus, sentada, ouvia sobre o. Foi assim que eu
me transformei em guia, viu, gente? Para quem não sabe, Eu também aprendi o francês em 6 meses. Eu é, fiz isso também. é necessário, né, Brian? Eu parei de ver tudo em português, porque as pessoas chegam aqui, aí chega aqui, assina a Globo, É só isso, vai em restaurante brasileiro, é só vai em isso. festa brasileira, só tem amigo brasileiro, só participa da cultura brasileira e quer aprender francês, gente. Ela fica na É, zona de Né? conforto, né, Andréia? É a zona de É, conforto, é aquele trabalho de sair da zona de conforto. Então, quando eu falo do trabalho, é justamente isso. Não fiquem presos à zona de conforto. Então, né, você, é fácil migrar e ficar lá trabalhando com português, vendo Globo, vendo. Então, assim, mas você, amanhã ou depois, você vai necessitar do francês para. Não estou nem falando dos hábitos da vida cotidiana, né? Para trocar de uhum, emprego, para ter uma promoção, e quem vai ser promovido é aquela pessoa que está do lado que não é o melhor, aquilo que eu estava falando. Não é o melhor, mas aquela pessoa que foi mais persistente. é isso. Olha, tão interessante que essas pessoas que estavam comigo na mesa, eu falei assim, olha, me fala só um pouquinho da tua rotina. Rapidinho eu descobri. Ela disse, eu acordo muito cedo para ir trabalhar, então não tenho tempo de estudar, eu tenho que pegar trem. Eu falei, moça, quantas... Ela disse, é muito longe. Eu falei, olha, é maravilhoso. Em vez de você ficar ouvindo música ou vendo alguma... Você leva livros, ou você vai ouvir coisas em francês. Se você tem 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, você tem 3 horas de aula. Você tem uma vantagem sobre muitas outras pessoas. Você está tendo três, você tem que pegar o lado positivo. Vamos estudar. Coloca aí, pega as aí aulazinhas. eu costumo falar que é todo um trabalho, sabe? Porque, É, desculpa, Antônio, te interromper. não, pode falar. É, porque é assim, a pessoa chega aqui, aí o que que acontece? É normal, aí ela fica com saudade do Brasil, com saudade da família. Aí tem Uhum. todo isso que, né, que a gente Envolve. vive aqui, de ter que se adaptar. E o que que acontece? Você quer ficar perto de gente que te traz conforto. Você quer ver programas que te traz conforto do Brasil. Assim, é igualzinho você falou, amigo. A gente tem que ter um trabalho de desenvolvimento pessoal junto e de força interior e trabalhando o interior junto, porque senão a gente faz isso, a gente por solidão, né? Né? E para poder ter esse aconchego do nosso país, a gente procura estar com o brasileiro, ver coisa do Brasil, não, 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 não. E o nosso organismo é justamente ele já é treinado para ficar na zona de conforto, para não gastar energia, tá? Até de uma forma subliminar que a mente te diz, fica aqui, tá bom, tá tranquilo. Para que tu vai sair lá para fora para poder é, é, gastar energia? Então é isso mesmo. Então a gente tem que sacudir, fazer esse trabalho, fazer uma rotina diária. E eu também, depois em 6 meses, 7 meses, eu já estava dominando já o francês, mas nos 4 primeiros meses eu estava levando aquilo ali como segundo plano. Então, no momento que eu tive esse baque, que eu contei para vocês aí na pílula, eu comecei a me empenhar e em 3 meses eu adquiri, não vou dizer a fluência, mas um avanço enorme dentro do meu francês, né? É super necessário. Muito mesmo. Bom, pessoal, não sei se alguém gostaria mais aí de fazer alguma. Estou vendo aqui que tem Leandro, tem mais outras pessoas aí que estão presentes, quiser fazer algum comentário. O Marcelo Farrar, que é sempre muito inteligente com as palavras, aí, se quiser fazer algum complemento, Marcelão. Maria José também está com a câmera ligada. Marcelo, eu? Marcelo Farrar, exato. Depois Eu tem a tô dona Maria aqui. José também. Resolvido. Bem, doutor, os desafios são grandes, grandes, grandes. Igual É, você estava falando aí a respeito da língua. Eu, assim, eu ainda não sei muito bem o francês, mas eu me desenrasco. Só que, igual você falou, eu tive aquela mentalidade assim, porque eu já tenho, vou fazer 6 anos. Eu não sei muito, assim, muita coisa do francês, mas eu dei prioridade para o trabalho, porque como eu tô sozinha, eu não tinha com quem ninguém contar, sabe? mas, Maria, Aí, hoje, então, hoje eu eu quero que tu investi só mude. no trabalho. Hã? A partir de Desculpa. hoje, eu quero que essa pílula seja realmente um percussor para ti, porque até Amém. a Antonella, ela falou, Antonella, desculpa, ela deu uma referência, e a gente sempre, não quero dizer que é teu caso, mas a gente sempre busca uma escusa, É, e não dá o trabalho demais, eu faço isso.
Olha, se tu mudares 30 minutos entre o teu transporte público, que tu vá e tu volte do teu trabalho escutando uma aula, hoje tem tudo na mão, tu vai ali, bota ali, tem os franceses tomam banho, tem outro Pierre, não sei o que, professor Pierre, tu coloca lá, são verdadeiras aulas, é gratuito, e Mas é, vai desculpa. É escutando. verdade, é isso que eu quero reconhecer, entendeu? Porque eu já deveria ter feito, colocado isso como prioridade. Eu Hum. reconheço que eu pus outras coisas como prioridade e fui deixando de E tu lado. podia estar hoje, tu falou, eu dei prioridade para o trabalho, mas o importante que os orientais eles falam não adianta tu ficar 80% tentando derrubar árvores. Tu tem que fazer o contrário, tu tem que ficar 20% trabalhando e 80% do teu tempo afiando o machado, porque quando tu Pois estás é. afiada, então tu acaba sendo muito mais produtiva. Então Foi. essa é a mensagem que eu quero te dizer. Gastem mais tempo afiando o machado do que trabalhando, porque o resultado vai mudar, vai ser a diferença, vai ser completamente um outro resultado que vocês vão atingir. Amém. Obrigada. Vamos desafiar o machado. Olha, eu José, vou guardar essa frase. Vamos desafiar o É, machado. Nossa, esse, Gostei do Machado. essa frase é poderosa, hein? Passe ah, mais tempo afiando o machado do E que, cortando a árvore. do que cortando a Dona madeira. árvore. Uau, uau. tem um provérbio, então eu já vou falar para vocês. É assim, ó, provérbio o completo. Então tinha um senhorzinho chinês, tá? Estava sentado e indo para uma competição de cortar lenha, né? Então tinha um senhorzinho ali e um fortão, né? O Marcelo fala, fortão lá, ia cortar lá as árvores. Começou a competição e o Marcelo lá, o fortão, começou a cortar lenha e olhava para trás o chinesinho ali só sentado, né? Afiando o machado. E ele continuando, né? Chegou no meio da competição, ele estava com as mãos cheias de bolha, não conseguia, não tinha mais força, né? Porque o que que acontece? Ele estava trabalhando com um machado cego, então ele não conseguia cortar lenha. E o senhorzinho ali afiava o machado, cortava no final da competição, o senhor esse acabou ganhando e foi perguntado para ele, né? E ele falou assim: você tem que concentrar, você tem que fazer a operação 80 por 20. Não sei se vocês já ouviram falar nesse número. Vocês têm que fazer, Pareto. exatamente, 20% de esforço por 80 de resultado, e não o inverso, 80 de esforço por 20 de resultado. Então, afiem mais o machado a partir de agora. Maria José, tá me ouvindo? Fala, Tô, Marcelo. tô. Beleza, pessoal, bom dia. Ó, Bom dia. Bom eu gostei que dia. todo mundo que gosta de desafio, você está falando da sua questão com o francês, eu vou te propor um desafio simples, que foi o que eu fiz quando eu cheguei aqui, que me ajudou bastante também a aprender a língua rápido, igual o pessoal falou aí, em 6 meses. Tem um livro que chama Método Assimil. É um livro bem pequeno, tem vários exercícios nele, bem práticos de Uhum, coisas do dia a dia. O que que eu fazia todos os dias? Eu chegava do meu trabalho também, e estudava, fazia um ou dois exercícios desses por dia, durante 15 minutos, mais ou menos. Em uhum, 3 meses, eu já estava entendendo bastante e já tinha aumentado o vocabulário, que é uma das coisas mais importantes para a gente aprender a língua, né? Quando você começa a aumentar o seu vocabulário, automaticamente você começa a fazer as liações, a ligação com os contextos de frases, você começa a entender mais. Se você em uhum, 6 meses fizer um exercício só por dia, isso dá 15 minutos, eu te garanto, daqui 6 meses você vai estar falando assim, não tão perfeito igual a gente espera, né? Mas você vai estar entendendo assim, você não vai precisar de ninguém para nada, entendeu? Faz isso aí, eu uhum. vou, eu vou te mandar o link Boa. lá do linchamento da Mil. Faça um Exatamente. exercício por dia, 15 minutinhos só. Tá. Eu já me Tá bom. desenrasco bem, eu já vou no banco sozinha, eu vou em tudo quanto é lugar sozinha, mas assim, a gente precisa, né? Porque tem algumas frases que eu não sei formar. Mas eu já Quer me melhorar, né? desenrasco sozinha. Quer Melhorar. A gente melhorar, é né? um Claro. eterno aprendiz. A gente é um eterno É, aprendiz. A gente está sempre é aprendendo, sempre que verdade, possível, a gente tem que estar melhorando, né? Pensando em melhorar. verdade. É, porque, por exemplo, igual eu, né? Tô aqui na França, já tenho 16 anos, pronto. Aí, eu falo que o francês, como não é a nossa, eu falo francês, uma língua que não é a nossa língua maternal, é eterno o aprendizado, né? Porque, por exemplo, eu agora estou entrando, sempre trabalhei nessa área de limpeza, mas eu não conhecia termos técnicos, conversas mais intelectuais nessa área. Agora que eu estou fechando negócio, estou abrindo empresa, então
tô conversando com pessoas que têm um vocabulário mais largo, assim, elargi, aí estou aprendendo novos termos técnicos também. Então, eu acho que é eterno, a gente tem que estar sempre atualizando e estudando, né? Isso é verdade, o aprendizado é eterno. Eu tenho 6 anos que eu tô aqui, estudo desde quando eu cheguei, e sempre eu acho que ainda, nossa, ainda falta muito, ainda tá longe. É o que eu falei para vocês, né? A gente foi imigrante, a gente é imigrante, a gente sempre será imigrante. Então, essa é uma frase que me acompanha, porque por mais tempo que a gente tem aqui de França, a gente vai ter sempre as nossas limitações, né? Diferente daquela pessoa que é o nativo, né? Então, a gente vai ter a action, que vai ser sempre uma action forte e marcante, e faz parte da nossa característica, do nosso eu, né? Então, assim, a gente não vai lutar contra isso, mas sempre que possível. A língua portuguesa também, né? A gente fala que a gente não sabe falar o francês, mas se a gente começa a se questionar, muitas vezes a gente não sabe nem falar a nossa língua portuguesa, né? Que é tão rica, né? Tão complexa. Pessoal, estou à disposição, se alguém quiser completar. Amigo, e você falou sobre esse evento, né? Vamos fazer evento sobre imigração. Eu e a Antonella, a gente tinha Foi conversado eu, sobre Andréia. isso. Andréia, já conversei com ele, a gente vai falar depois, porque tem pessoas de fora no, na Não, aí. Rodrigo, isso é uma ótima ideia, muito bom. Eu acho que nunca teve, e eu acho que tinha que ter um evento desse pelo menos a cada dois meses, sabe? Porque gente chegando, gente nova, gente chegando do Brasil, fazer um evento bem informativo, sabe? Não, podemos fazer, então eu coloco aí me coloco à disposição. Então hoje Naquela Depois a realmente tem gente. que reunião, quebrar um naquela pouquinho, né? reunião, na Sim. reunião que a gente vai ter, Rodrigo, nessa reunião que a gente falou agora, mais o Alan, e a gente já vai discutir disso daí. É isso que eu falei Uhum. antes de começar a live, Bom, então que a vocês me Andréia não convidem. estava. Como eu viajo muito, agradeço até a Graciela pelo empenho ali de conseguir fazer a troca ali, a pessoa que me substituiu. Hoje eu estou em Marrakech, tô bem longe, eu viajo muito, mas eu fico à disposição para participar até por videoconferência, se eu, nas reuniões aí que tiver da plataforma, se eu não estiver em Paris, a gente pode, eu posso participar e contribuir, e desde que a agenda também seja organizado o evento com uma certa antecedência, eu posso me organizar para ir presencialmente, vai ser o maior prazer, isso hoje é a minha vida, eu trabalho com isso, e o meu maior prazer é poder ajudar as pessoas a transformarem as vidas através da documentação, né? Então, não importa o estágio que a pessoa faz, justamente a minha especialização é fazer o planejamento imigratório, não importa a fase que a pessoa está, porque às vezes ela está precisando de um auxílio na parte trabalhista, às vezes na abertura de uma empresa, que nem a André falou, então a Esse gente cara, sempre vai ter essa dificuldade, né? advogado no Brasil, veio para cá, muito tempo para tirar. Tirou, falou que passou na prova. Alô, Marcelo? Perdão, tô explicando pra minha filha aqui, só. Tô levando ela na escola, Ah, ok. ela quer fazer direito. Incentiva, é uma excelente profissão, muito linda. Tem que ser Marcelo, vocacionado, né? Tem que ser vocacionado, tem que querer entrar para resolver a vida das pessoas, né? Isso aí é bem legal. É aquilo que eu digo, não Marcelo, adianta focar no final, não olha adianta aqui, ó. focar no dinheiro, né? Tem que focar no trajeto, né? Na experiência, isso No que é o fundamental, processo, no é o processo. processo. Manda um beijinho para ela aí, Marcelo. Manda outra aí, Celo. Tá. Então, Beijo. então, Tá Andréia, com a gente vai 17. falar disso daí Obrigado, depois, Rodrigo. então, viu? Junto com a equipe. A Andréia já saiu? Bom, pessoal, então eu deixo vocês, eu sei que vocês têm que trabalhar, vocês estão aí na correria aí também. Eu aqui o dia, eu tô uma hora Não, atrás. gente, eu tô aqui, mas já tô arrumando minha filha para escola também. Beijo. Beijo, até Bom, mais um tarde. excepcional dia para todos vocês. Obrigado, Rodrigo. Foi maravilhosa a sua pílula. A gente Ok. vai falando por aí. Beijo no coração de todos aí, um ótimo Beijo, gente. dia. Se Obrigado, obrigado. precisarem Ótimo aí. dia a todos. Feliz dia Ótimo para dia, todos. Obrigado, gente. Rodrigo. Tchau. Gratidão. Obrigado. Tchau. Gratidão. Obrigado, caras. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. gente.